as batalhas da vida, assim como Davi teve que lutar no percorrer da sua vida várias batalhas até Deus recolher ele. Assim também acontece com a gente, né? A gente diariamente, né, ano a ano, estamos sempre lutando, mas o que importa mesmo é que Deus está conosco. O salmista vai dizer no Salmo 46, no verso 7, vai falar bem assim: o Senhor dos exércitos está conosco, Maravilha, o Deus de maravilha. Jacó, o nosso refúgio. Então, enquanto nós lutarmos as batalhas da vida e Deus estiver conosco, há uma certeza de vitória. Pode ser angustiante, pode ser difícil, mas Deus está conosco. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Vamos lá. Em 1 Samuel, né? 1 Samuel. Nós vamos... Na verdade é segundo, né? Não, é 1 Samuel? Primeiro. 1 Samuel 17. Ah, tá. Sim. 1 Samuel 17, né? Vai falar, nós vamos falar aqui hoje sobre a vitória de Davi contra o gigante Golias. Essa foi uma das batalhas, né? Nós vemos que no decorrer também do episódio, nós vamos entrar também em outras batalhas que Davi trouxe, né? Davi viveu. Mas essa daqui em específico... Um clássico, né? É o clássico, que todo mundo conhece, Davi e Golias. Então, abra sua Bíblia aí com a gente, 1 Samuel capítulo 17. A partir do versículo de número 14, para a gente dar uma resumida aqui. Diz assim: e Davi era o menor, e os 3 maiores seguiam a Saul, referindo-se aqui no caso os irmãos de Davi. E Davi, porém, ia e voltava de Saul para apresentar as ovelhas do seu pai em Belém. E chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: tomo, peço-te para os teus irmãos um éfa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre e leva-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhe vai bem, e tomarás o seu penhor. E estava Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas, e a um guarda carregou-se e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saiu em ordem de batalha, e a grito chamava a peleja, e os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estava bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugia diante dele, e temiam grandemente. E dizia aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que o homem que ferir o rei o enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de imposto de seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aqueles homens que feria este filisteu, e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então nós vemos aqui uma história clássica, em resumo, e é muito interessante, porque Davi não era o guerreiro. Davi não estava ali como um guerreiro. Ele entra numa batalha que não era dele, por conta do nome do Senhor dos Exércitos. Então eu entendo que quando você lutar uma luta em prol ao reino de Deus, Deus vai te dar vitória.
Maravilha. Ali não era uma luta pessoal, mas olha que interessante. Quando você luta pelo reino de Deus, Deus vai prosperar a sua casa. Deus vai prosperar a sua família. Deus vai cuidar, né? Deus vai cuidar de você porque você está cuidando das coisas dele. Então é muito importante que você entenda isso, você que está aí do outro lado, porque o reino que nós fomos chamados é de fato o reino que existe, Everton. Tem um rei, tem um príncipe, tem a noiva, tem súditos, tem povo, e esse povo somos nós, o povo de Deus. Então nós de fato estamos no reino, estamos vivendo o reinado de Deus. Então quando a gente vê uma afronta, a gente não pode se calar. Não que Deus precisa da gente para ele se defender, ele é Deus. Mas isso prova o quanto nós temos amor pelas coisas de Deus. Davi, aquela afronta que Golias estava trazendo, estava afrontando a Deus. Davi está indignado porque homens preparados, ele sabia como era Saul, como era Jonatas, que conheciam a Deus, né? Que conheciam a Deus, se calam. E Davi, não, eu não vou me calar e eu preciso lutar. Então, não pare de lutar, porque as lutas fazem parte da vida. Essa não foi a única luta que Davi teve. Não foi nem a primeira e nem foi a última da história dele. Mas em todas as batalhas que Davi entrava, ele colocava o nome de Deus. Ele colocava Deus na frente. E ele sabia que a vitória era garantida. Amém? Então quero botar aqui os nossos pastores. Pastor Daniel, quando você olha a história de Davi, em especial nesse primeiro momento, né, essa história, como que você enxerga? E qual a palavra que você daria para aquela pessoa que está nos ouvindo lá do outro lado? Pois bem, Davi, é impossível falar de Davi e não entender o contexto, a história pela qual ele está vivenciando. Um menino novo, rejeitado, não só por todo o contexto, né, dos seus familiares, da sociedade. Um homem que era até de bela aparência, porém era um homem que era desprezado, era um rapaz, era um jovem, não era um guerreiro, era apenas um cuidador de ovelhas, e ovelhas malhadas. Ovelhas que não tinham aquela importância para o sacrifício, uma vez que as ovelhas malhadas não poderiam ser sacrificadas ao Deus de Israel. E aqui, o que me chama a atenção nesse texto que o senhor leu, pastor, foi exatamente como ele é fiel ao que o pai lhe mandou fazer. Maravilha. Como ele é fiel ao que o pai lhe mandou fazer. Por ele ser fiel ao que o pai lhe mandou fazer, abre-se uma oportunidade aonde Saul via, quem sabe, uma dificuldade, aonde Saul não conseguia enxergar uma oportunidade de honrar o nome de Deus, por ele obedecer à voz do pai. Abre-se um caminho de uma oportunidade. Aonde Saul via dificuldade, Davi vê uma oportunidade de vencer e de superar toda aquela circunstância. Então, para você que está nos ouvindo aqui, fica esta palavra, porque todas as vezes que você é fiel ao que o pai lhe mandar, abrirá caminhos de oportunidades para você. Maravilha. Para que você faça o nome de Deus conhecido. Para que você faça o nome de Deus conhecido através de tudo que ele fará em você e através de você. E o que eu vejo aqui é isso. Um menino que me ensina que mesmo desprezado, que você pega todo o texto aqui, se a gente for examinar versículo por versículo, que aqui não é o caso, mas você vai ver como ele é confrontado ao longo do caminho até que isso chegue no ponto final onde ele derrota esse gigante por fim. Mas você vai ver que Saul fala com ele, os irmãos falam com ele, e todas as vezes são confrontos para desanimar, para pará-lo, para fazer com que ele
pare a caminhada. Só que ele tem uma palavra do Pai e ele precisa cumprir a palavra do Pai. Talvez você que está me ouvindo aí, tem muitas pessoas que ao longo do caminho estão com palavras que estão confrontando você a fim de te fazer paralisar, desanimar, de alguma maneira te tirar a sua força, te tirar a sua velocidade pela qual você caminha. Mas você não pode parar. Por quê? Porque você tem uma palavra que o Pai te deu. E esta palavra te fará avançar e chegar no ponto final aonde você precisa chegar em nome de Jesus. Pastor Daniel, isso é muito interessante e profundo, porque as pessoas às vezes estão lançando palavras e estão tentando resistir a alguém que está carregando uma missão que o Pai deu. Uau. Opa. Alguém que está carregando uma ordem que o Pai deu. É sobre isso. Primeiro, o senhor falou muito bem, foi muito feliz nessa colocação, que a oportunidade surgiu, mas primeiro ele estava fazendo o que o Pai mandou ele fazer. Isso aí. E é por isso, ele está obedecendo o Pai. E o fato de você obedecer o Pai não significa que você vai ser aceito por todo mundo, não. Não te isenta, né? Não, isso. É bem provável que as primeiras pessoas que vão resistir à sua presença, a sua função que você está executando, a missão que você está fazendo, é bem provável que as primeiras pessoas que vão resistir são os de dentro de casa. Eu costumo dizer que um dos sinais, pastor Everton, pastor Márcio, de que você está ouvindo a voz do Pai e obedecendo é o confronto. Isso. Não é isso? E só que o confronto é um risco para quem está fazendo, para quem está confrontando. Porque a pessoa está confrontando alguém que está carregando alimento. Alguém que está carregando o que o Pai mandou. E aqui no capítulo 17 nós temos 3 níveis de diálogos aqui, ou 3 diálogos, né? Nós temos o diálogo de Davi com seus irmãos, Sim. o diálogo de Davi com o rei e o diálogo de Davi com Golias. Uau. Só que nos 3 níveis de diálogos, Davi está com o psicológico blindado. Ele não cede aos irmãos, ele não cede ao rei, e ele não cede ao Golias. Pelo contrário, ele consegue contornar. Tanto que quando Golias vai afrontá-lo, ele usa as mesmas palavras que Golias está liberando, ele usa as mesmas palavras para virar o jogo. Isso é muito forte. Muito forte.